Irmão Magno, eu sou Assis Viola, bacabalense. Eu queria parabenizar você pelo seu programa, um programa dinâmico, que leva a sabedoria para o nosso entendimento. Irmão, qual foi o propósito de que Jesus Cristo entrou no templo e expulsou os comerciantes da casa de Deus? Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje eu vou responder a pergunta do meu irmão Assis Viola, cantor e compositor. Ele quer saber sobre a purificação do templo, qual o propósito, logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora vou fazer uma pequena oração. Ó eterno e soberano Deus, meu Pai, eu peço agora neste momento a Tua graça sobre mim, para que vou responder essas perguntas, e sobre aqueles, Pai, que irão visualizar, que irão assistir esse vídeo, Pai. Que o Senhor Deus os abençoe grandemente, Pai, que possam entender a palavra do Senhor, é o que eu peço em nome de Jesus. Pois bem, agora eu vou responder a pergunta do nosso irmão Assis Viola. Ele perguntou qual o objetivo ou o propósito de Cristo ter purificado o templo. É importante deixar claro que Jesus, ele purificou o templo duas vezes, uma no início de seu ministério e a outra no final do seu ministério. Vou ler aqui uma passagem no livro de João, capítulo 2, diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pomba disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. A outra passagem é em Lucas 19, capítulo 45 e 46. Aqui é a outra purificação que ele fez no final do seu ministério. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Quando Jesus estava falando da casa de oração, ele estava repetindo uma passagem, né, no livro de Isaías, capítulo 56, verso 7, que está escrito: esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando ele disse assim: mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jeremias 7, verso 11, no tempo de Jeremias, está escrito assim: este templo que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Irmãos, Jesus purificou o templo por duas vezes. Isso é importante. Ele nos mostra, né,
a intenção, não é, que ele tinha, o que ele queria demonstrar às pessoas. Ele queria que as pessoas fossem ao templo para adorar a Deus, para louvar a Deus, para oferecer os seus sacrifícios, e não fazer da casa de Deus um comércio, né? Pois o objetivo de Jesus ter feito, né, essas duas purificações, vamos destacar aqui algumas coisas aqui. O primeiro era restaurar o propósito original, não é, do templo. Quando Salomão erigiu o templo, ele tinha um propósito, meus irmãos. Era para que Deus fosse adorado neste templo, que ali fossem feitas orações, oferecidos sacrifícios, mas com o tempo, né, as pessoas deixaram de seguir esses princípios e começaram a fazer da casa de Deus uma casa de comércio, né? E o Cristo queria que isso acabasse. O segundo ponto, com a purificação do templo, ele queria condenar a exploração aos fiéis, porque ali haviam cambistas, vendedores, e com certeza, irmão, eles estavam explorando essas pessoas. E ele deixou claro, ele condenou este comércio, essa exploração aos fiéis. Não é? Então, meus irmãos, é importante nós sabermos destas coisas que aconteceu no passado, porque hoje também não é diferente. Há na casa de Deus exploração. Há na casa de Deus, não é, um propósito de ganhar dinheiro. A terceiro ponto, não é, que ele fez que nós víssemos, né, a importância de um culto verdadeiro. Que nesse culto, né, houvesse uma verdadeira adoração, uma adoração sincera. O culto deveria ser puro. Como o próprio Jesus disse, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então o propósito é adorar a Deus da forma que Deus quer, e não como nós queremos. Nós não podemos vir para a casa de Deus e adorar a Deus como nós queremos. É da forma que Deus quer. Outro ponto ele deu exemplo de zelo pela casa de Deus. Mostrou a importância de se preservar o sagrado. Existe um verso no livro de Eclesiastes, capítulo 5, o primeiro verso, diz assim: quando você for ao santuário de Deus, tenha reverência. Irmãos, as pessoas perderam a noção de reverência. Não todas as pessoas, mas muitas pessoas perderam a noção de reverência na casa de Deus. Elas chegam, elas não se aquietam, toda hora vão ao banheiro, vão ao bebedouro, ficam mastigando chiclete, mexendo em celulares, conversando. Tudo isso é falta de reverência na casa de Deus. Não foi só naquele tempo que havia irreverência, que havia coisas erradas no lugar em que Deus é adorado nos nossos dias. Hoje também há esta irreverência na casa de Deus por parte de alguns. O outro ponto, irmão, é que também a purificação do templo. O templo pode ser ou simbolizar o corpo, o coração dos crentes. E através deste exemplo,
Cristo está dizendo que o templo deve estar livre, né, de comércios, de coisas que nos afastam de Deus, como diz Isaías, que os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Então, que o nosso templo, o nosso corpo também deve ser santo. Paulo diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus, o templo do Espírito Santo? Então, meus irmãos, nós devemos também, aleluia, convidar a Cristo a purificar o nosso templo, que ele seja puro, que nossa adoração seja sincera, seja pura. Esses são alguns dos objetivos, né, da purificação do templo. Restaurar o propósito original, condenar a exploração aos fiéis, fazer nós ver a importância de um culto puro, dar o exemplo, né, de zelo pela casa de Deus, pelaquilo que é sagrado. A gente deve preservar, devemos ter reverência. E o outro ponto é que o nosso coração, o nosso corpo também pode simbolizar ali como também o templo, não é? É o templo de Deus. Espero ter respondido a pergunta, né, do nosso irmão Assis Viola, e que Deus nos abençoe e abençoe o nosso irmão.